Bom dia a todos, meu nome é Larissa do Nascimento Oliveira, autora do estudo, juntamente com a minha coautora Ana Paula Franco Pacheco. O título do estudo é Principais complicações do pós-operatório de cirurgia cardíaca. As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos e apresentam 31% das causas de morte no mundo. Devido a essa porcentagem, houve consequentemente um aumento das cirurgias cardíacas, pelo fato de algumas dessas doenças necessitarem de intervenção. A cirurgia cardíaca, por sua vez, é um procedimento complexo e invasivo que pode vir a alterar a fisiologia do corpo humano, tendo a possibilidade de ocorrer complicações no pós-operatório, devido à própria cirurgia, o organismo em estado de saúde do paciente e até uma assistência inadequada. Com o intuito de evitar que ocorram intercorrências, são feitas medidas de prevenção a partir de cuidados intensivos e específicos durante todo o período do pós-operatório, sendo o pós-operatório um período para prever, evitar e intervir nas complicações. Os objetivos dos estudos foram identificar as principais complicações que acometem o pós-operatório de cirurgia cardíaca, apontar os critérios relevantes que levam a ocasionar complicações e identificar se é mencionado o papel de enfermagem como forma de cuidar no período pós-operatório. O estudo é uma revisão integrativa da literatura com caráter descritivo. O levantamento de dados foi realizado no primeiro semestre de 2020, nas bases Biblioteca Virtual em Saúde e Científica Electric Libre Online. Os descritores do estudo foram cirurgia torácica, complicações pós-operatórias, procedimentos cirúrgicos torácicos e revascularização miocárdica. Os critérios de inclusão foram artigos do idioma português, publicados de 2015 a 2020, e que abordassem complicações do pós-operatório, cirurgia cardíaca e revascularização miocárdica. O critério de exclusão foram artigos que tenham como método revisão integrativa da literatura. Para a seleção dos artigos, ocorreu um processo de 3 passos, onde o primeiro passo foi a seleção dos artigos pela combinação dos descritores nas bases de dados. O segundo foi a leitura de títulos e resumos, que resultou no total de 170 artigos, sendo 69 da Cielo e 101 da BVS, e excluídos 162 artigos, segundo os critérios de inclusão e exclusão, e elencados 8 artigos para o estudo. O terceiro passo foi a leitura dos 8 artigos selecionados. As principais complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca foram divididas em complicações cardíacas, apontada em 8 artigos, sendo hipotensão, arritmia, parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, seguidas pelas complicações respiratórias, apontadas em 7 artigos, sendo derrame pleural, broncoespasmo, atelectasia, insuficiência respiratória e pneumotórax. Em terceiro, temos as complicações neurológicas, apontadas em 7 artigos, sendo alteração do comportamento, crise convulsiva e acidente vascular encefálico. Em quarto, temos as complicações renais, apontadas em 5 artigos, sendo diminuição do débito urinário e insuficiência renal. Por último, temos as complicações infecciosas, apontadas em 5 artigos, sendo pneumonia, sepse e urinária. Mostrou-se uma predominância do sexo masculino, as quais são submetidas ao procedimento e, consequentemente, maior porcentagem das complicações, e de pacientes idosos. Assim como pacientes com história pregressa de cardiopatia, comorbidades e um tempo de inação mais prolongado, como fatores que levaram à intervenção cirúrgica e a uma predisposição para o aparecimento de intercorrência no pós-operatório de cirurgia cardíaca. O papel de enfermagem como forma de cuidar no período pós-operatório, ele é pouco citado, porém é indispensável a assistência de enfermagem para prestar o cuidado direto ao paciente. As complicações no pós-operatório de cirurgia cardíaca, elas podem causar sequelas irreversíveis, que abrangem não apenas desordens físicas, mas também psicológicas. Essas, por sua vez, afetam a condição de saúde do paciente, interferindo no seu processo de recuperação e de sua rotina após a alta hospitalar. As complicações mais acometidas no pós-operatório de cirurgia cardíaca são as de origem cardíaca, respiratórias, neurológicas, renais e infecciosas. Verificou-se que o sexo masculino, a idade avançada, a história pregressa de cardiopatia e as comorbidades, e assim o maior tempo de internação, são fatores para o surgimento de complicações nesse período. E apesar de ser pouco citada, conclui-se que o papel de enfermagem ele é indispensável.
para prestar o cuidado. E a enfermagem deve estar apta a identificar precocemente os sinais de possíveis intercorrências e ter a capacidade de traçar uma linha de cuidados visando sempre na recuperação e melhora do prognóstico do paciente. Por fim, uma limitação do estudo foi encontrar publicações mais recentes sobre esse tema específico, ocorrendo a necessidade de mais publicações científicas sobre esse tema, que inclui o papel de enfermagem como forma de cuidar junto a este contexto. Portanto, espera-se que os resultados encontrados possam corroborar com pesquisas e ensinos futuros relacionados ao tema abordado. Obrigada a todos.